Prezados amigos, boa noite. Hoje pretendo tratar de um tema relativo à perfeição moral e o ato de fé. Todos conhecem a frase famosa dos Lusíadas, de Camões, que consta nos Lusíadas. E mica não há mais fera que a piedade falsa da sincera. O que significa isso? De fato, o maior inimigo da piedade verdadeira não é a impiedade, é a falsa piedade. Assim como o maior inimigo da saúde não é a doença, mas o falso estado de saúde, a pseudo-saúde. Claro. Por quê? Quando a pessoa percebe que está doente, ela procura o médico. Então se trata, melhora, não é? Toma as providências devidas. Quando a pessoa não percebe que está doente e pensa que está em boas condições de saúde, não procura o médico. Então a doença avança, a enfermidade toma conta da pessoa e lida com ela. Se isso é assim no campo da natureza, no campo normal, também é, e sobretudo no campo espiritual. O demônio, como um moedeiro falso, sendo a própria astúcia em matéria angélica, sabe muito bem o que falsificar. Então, ele não perde tempo falsificando coisas secundárias. Ele vai direto ao cerne. O que ele procura fazer? Ele procura levar o católico a conceber a religião em termos distorcidos, em termos falhos, em termos deformados, em termos... como é que eu poderia dizer? Caricatos. E desse modo dificulta a prática da religião por parte daqueles que sinceramente desejariam ser católicos e cria uma contra-propaganda, uma guerra psicológica revolucionária no sentido de desviar as pessoas da verdadeira fé. Por quê? A igreja ensina aos homens um ideal de perfeição moral. Esse ideal é extremamente árduo e exige terríveis sacrifícios. Evidentemente, o receio desses sacrifícios mantém muitas almas arredias da religião. Não quero isso para mim. Para não reconhecer a necessidade de suportar o jugo dos mandamentos, aceitam sem maior exame e muitas vezes com sofreguidão quaisquer argumentos, sofismas, argumentos falsos que encontrem contra a doutrina católica. E de outro lado, submetem em seu foro íntimo todos os ensinamentos da igreja a uma espécie de exame hipercrítico, unilateral, apaixonado, procurando de todos os modos argumentos que lhes permitam continuar fora dela. Qual então é o melhor modo de vencer esse estado de espírito? Consiste esse modo em despertar nas pessoas a admiração por esse ideal católico, juntamente com o desejo de realizar em si mesmos, né, a proeza de praticar os mandamentos e chegar ao pináculo da sua realização pessoal. Então, a sublime perfeição moral a que a igreja chama os fiéis é algo atraente, é cativante. Não foi de outra maneira que o cristianismo venceu a Roma pagã. A austeridade da religião de Jesus Cristo desagradava, obviamente, a sensualidade, a moleza, o orgulho dos pagãos. Como, entretanto, explicar que muitos e muitos se deixaram empolgar pela consideração das virtudes que brilhavam nos cristãos? Como é que eles se sentiram propensos a aceitar os maiores sacrifícios a fim de realizar em si mesmos essas virtudes? Eis o fulcro da questão. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Aqui nós entendemos o ponto central. Então, esse movimento de alma, no sentido de admirar a prática das virtudes levada ao ápice, que eram os mártires, esse movimento de alma predispunha os espíritos a julgar sadiamente as coisas e a realizar o rationabile obsequium, que é o ato de fé. O obsequio
racional, quer dizer, a submissão da inteligência e da vontade e da sensibilidade àquilo que é ensinado por Deus e revelado pela igreja. Então, na história de todas as conversões nós encontramos algo disso. Ou às vezes de forma mais explícita, outras de forma mais implícita. Em todo caso, sem que alguém professe admiração pelo ideal de perfeição moral praticado e ensinado pela igreja e que se realiza de modo evidente nos santos, na vida dos santos, sem isso é impossível a conversão. Por quê? Falta um elemento psicológico fundamental. Daí decorre ser altamente desejável, por que não dizer indispensável, que nós conheçamos bem qual é esse ideal. Ora, o melhor meio, dizia Santo Tomás de Aquino, de agir é sempre seguindo essa ordem. Pensar é distinguir e escolher é excluir. Então vamos distinguir o quê? O verdadeiro ideal católico de perfeição e de santidade do falso ideal, daquele que representa uma deformação, certo? Uma distorção da noção real de prática católica. Então, quando se diz que cada um de nós deve converter-se sempre, o sentido é esse. Nós nos convertemos quando passamos de uma vida má, ou pelo menos tíbia, para uma vida fervorosa. Essa conversão implica sempre numa maior perfeição na prática dos mandamentos. Ora, o católico só se resolve esta prática quando, tocado pela graça, vê-se penetrado de compreensão e admiração acerca do que é a virtude cristã. Sem que alguém admire uma virtude, não é capaz de praticar os sacrifícios, muitas vezes heróicos, que sua realização pressupõe. De outro lado, é impossível que nós conhecemos e admiremos uma virtude sem que experimentemos o desejo de realizá-la em nós. Tudo que admiramos entra em nossas almas. Não existe amor sem ódio, nem admiração sem execração. Eu não posso amar a saúde se não detesto a doença. Não posso amar a virtude se não detesto o vício. Mas o movimento de nossa alma é muito claro nessa direção. E quando ele se volta para a virtude, manifestada na atitude de um santo, quer dizer, um princípio moral involucrado na ação de alguém, torna-se mais clara, mais nítida a percepção daquele bem. Certo? Nós podemos considerar em abstrato a fortaleza, a justiça, a prudência, a temperança, a fortaleza ou qualquer virtude. Certo? Mas quando essa virtude se manifesta no ato realizado por alguém que revela a prática dessa virtude de uma maneira exuberante, de uma maneira extremamente visível, nesse momento a admiração nossa sobe de ponto, porque nós compreendemos a virtude tal como ela se concretiza no indivíduo em concreto. Bem, então, é aí que está o problema básico. Todo esse ponto está cingido na questão seguinte: a conversão dos infiéis, o afervorar dos bons. Nisto se compendia o esforço do apostolado cristão. Então, sendo assim, que elementos são necessários para conduzir a pessoa a um crescimento na vida espiritual e a uma rejeição mais viva, mais intensa, mais categórica, mais peremptória do vício? Consideremos o seguinte: há
uma figura do católico que em todas as épocas foi apresentado pela propaganda ímpia anticatólica como sendo o católico característico. Nós podemos percorrer toda a história, séculos fora, Renascimento, Protestantismo, Revolução Francesa, Comunismo, Revolução da Sorbonne, todos esses períodos, os ímpios mais característicos de cada época, então Lutero, Calvino, Rousseau, Descartes, Danton, Robespierre, Marat, no final do século XIX, os anarquistas, nihilistas, depois todos aqueles que promoveram a Revolução Comunista, nos mais diversos âmbitos e países e circunstâncias, sempre timbraram em associar o católico à seguinte ideia, que o católico é uma pessoa sem fibra, sem energia, sem determinação e sem capacidade de iniciativa. Bem, isso penetrou na mente de muitos que não levam uma vida católica, e essas pessoas, levando em conta isso, têm medo de praticar a religião, julgando que ficarão com o espírito deformado, quer dizer, que eles passarão a não ser plenamente corajosos, íntegros, ardorosos e decididos. Eles receiam perder algo do seu vigor se aderirem ao catolicismo. Isso é uma fábula, é uma mentira. Essa questão, a pergunta que alguém poderia fazer, já foi tratada nos livros e nos manuais que versam sobre a moral? Sim e não. Por quê? Por uma razão muito simples. Nós estamos examinando um assunto que não é acadêmico, não é livresco. Então, um filósofo de gabinete pode sorrir diante disso perguntando: que relação tem essa reflexão com os livros que eu li de determinados autores, sociólogos, historiadores, psicólogos, pedagogos, assim, por aí afora, e sem fim, nessa sequência? A resposta que eu dou é a seguinte: não há coisa que um sociólogo de gabinete mais despreze do que a realidade objetiva, crua, palpitante, a realidade não dos romances, nem das academias, nem da literatrice sociológica, mas da vida cotidiana, o cerne vivo da realidade, em sua autenticidade absoluta, em seu aspecto prosaico, em seu sabor de verdade, a carne viva dos fatos. Vamos deixar então um pouco de lado os sociólogos de gabinete, que eles sorriem, que eles nos olhem com desdém, com desinteresse, julgando-nos inferiores às elucubrações que fazem, e detenhamos-nos na realidade concreta. O que um católico comum hoje pratica em termos de religião? Eu não adentrarei pelo campo do estudo dos movimentos católicos, RCC, isso, aquilo. Não é o momento de fazer isso. Mas todos nós sabemos que há difusa uma mentalidade nos diversos grupos católicos. Eu não me refiro, evidentemente, à esquerda católica, à teologia da libertação, porque isso está fora de cogitação. Eu me refiro aos católicos de prática religiosa. O que os impede de ser fervorosos? O que os impede de se dedicar plenamente ao apostolado? O que os impede de dar o exemplo vivo da prática religiosa e de atuar no sentido de expandir a ação da igreja? Algo muito
importante e que nem sempre é fácil discernir. Trata-se daquilo que em outros tempos se dizia a filosofia do Maricas, ou Piegas, ou Carola, né? Que eles chamam também, num tom depreciativo, o beato. Bom, que é o católico frequentador das igrejas que tem essa mentalidade? E como essa mentalidade pode ser percebida e refutada? Como ela é mais difusa, já observei, é preciso usar de tato e de lupa, muitas vezes, para observar com atenção essa aparente filigrana. Mas não é uma filigrana, não. É algo que deita raízes profundas na alma. Então vamos aos pontos capitais. O católico que assim se apresenta na vida rotineira, digamos, frequenta os sacramentos e está num grupo qualquer ligado ou vinculado à vida eclesiástica de um leigo. Normalmente, esse que eu caracterizo como Carola, ou Piegas, ele se orienta muito mais pelo sentimento do que pela razão. Ele não tem propriamente opiniões, mas ele tem impressões. Ele crê, né? Mas a fé dele é um modo de satisfazer as aspirações originadas pelos sentimentos. Não é um rationale obsequium, quer dizer, uma submissão da inteligência, uma entrega da inteligência, da razão à fé, o obséquio racional. Não, é um movimento de ordem temperamental e sentimental que faz com que ele procure a igreja e se vincule aos movimentos eclesiásticos, procurando encontrar um certo bem-estar, aquilo que se chamaria hoje em dia autoajuda. A religião para ele atua mais ou menos como algo que lhe dá paz, permite que entre em contato com os outros, portanto que haja uma permuta de emoções, uma troca de afagos e uma espécie de entrosamento ou um enturmar-se, como também se diz, que supre de certo modo, ou faz às vezes disso, o quê? Esse isolamento, essa forma de solidão que caracteriza a vida moderna. Bom, isso então é uma caricatura da fé. Um outro ponto presente nesse indivíduo, o que é? Ele é sempre uma pessoa que não se irrita em nenhuma circunstância. Qualquer forma de irritação, ele tem conta de defeito espiritual. Não só ele não se irrita, mas ele não luta, não combate, nem sequer para se defender, porque ele acha que defender-se já seria pecado. Não fala contra nenhum erro, nenhum vício. Poderia ofender alguém. E sempre que se causa desgosto a alguém, é sinal de que se pecou contra a caridade. Pronto. Ademais, falar mal de quem quer que seja, supõe anteriormente pensar mal. E sempre que fazemos de outra pessoa um juízo desfavorável, cometemos, segundo esse entender, o pecado de juízo temerário. E essa, então, é a figura, assim esboçada nos dois pontos. Passo para um terceiro ponto, acerca do Carola. O Carola tem a seguinte visão: ele entende muito de orações, dos pequenos fatos eclesiásticos, da vida miúda das igrejas. Tudo aquilo que se passa na circunvizinhança,
nos arredores da igreja que ele frequenta, dos círculos religiosos, as sacristias, tudo mais. Fora disto, nada lhe interessa. Política, economia, ciências, administração, nem sequer os campos mais vastos, filosofia, teologia. É daquelas pessoas que dizem, política, futebol não se discutem. E religião? Eu sigo a minha religião porque eu me sinto bem lá, eu me dou bem lá, mas eu não entro em polêmica religiosa porque eu posso magoar alguém, e se eu magoar alguém, eu cometo pecado. Bom, no máximo ele é capaz de ler alguma biografia sobre a vida de santos, mas sempre ele procurará algo que ressalte o aspecto emotivo e sentimental, mais literário, mais romanceado. Um outro ponto, para completar o quadro, seria o seguinte: o carola é caridoso. Mas é caridoso em que sentido? Ele está pronto a fazer uma beneficência material, o que é louvável. Mas apostolado, salvar almas, curar dores espirituais, isso é secundário. Ou digamos, é tarefa de um especialista, certo? Não diz respeito a mim. Aqui está traçado em linhas muito genéricas o perfil de um católico caricato que nós podemos denominar carola ou piegas. Bem, o que pensar de um católico assim? Em sua personalidade, ele congrega caracteristicamente tudo quanto para o homem do século XXI pode ser tido como mais desprezível. Em primeiro lugar, porque o carola, bem ou mal, é um idealista e, de certo modo, um homem de fé. Ele possui as grandes qualidades essenciais que um homem contemporâneo detesta. Digamos, puro de costumes e de linguagem, calmo, desapegado dos bens terrenos, honesto, tá certo? Então, o que acontece? Há esse lado positivo. Mas aqui que vem a questão. Para um homem que endeusou a lascívia e o dinheiro, um católico assim só pode ser um pobre coitado. Ele pensa em Deus, nos anjos e santos e toma a religião como uma espécie de muleta, quer dizer, é um ser de natureza secundária, assim que a revolução, os inimigos da igreja apresentam, é um indivíduo que nós poderíamos denominar assim inferior, né? Bom, para o homem de negócios, para o sibarita, o gozador da vida, o carola seria o quê? Um palhaço, certo? Agora vamos analisar objetivamente. O que é melhor ou menos mal? Ser um carola ou ser um sibarita, um gozador da vida, um ímpio, um ateu? Claro que no cômputo geral é melhor ser carola. Bom, né? Pois esse ao menos não ofende gravemente nem a Deus, nem a igreja, nem o próximo, né? Bom, então, o carola tem esse lado, ele não está às portas do abismo, mas ele não representa o verdadeiro espírito católico. E pelo fato dele ser como afasta muito da religião muita gente que gostaria de entrar na igreja se formasse a convicção no espírito de que católico não é isso. É uma caricatura. Segundo a doutrina católica, a lei de Deus preceitua para o homem um procedimento em harmonia com a própria natureza humana. Se o homem conforma todos os seus pensamentos e seus atos à lei de Deus, deve forçosamente vencer tudo quanto moralmente o limita, deforma e degrada. Deve, portanto, desenvolver plenamente sua personalidade. O fruto
verdadeiro e próprio da piedade consiste em estimular de todos os modos a inteligência e a vontade, em elevar, afinar e disciplinar a sensibilidade. Um homem assim, enriquecido em sua personalidade, quando posto diante das tarefas e das lutas da existência cotidiana, não pode deixar de se afirmar de um modo excepcional, tanto na adversidade como no sucesso. Então, o católico, se for um verdadeiro católico, está apto, está em condições de enfrentar os dissabores e as provações, as contrariedades e as adversidades. É certo que para o bom católico o centro da vida é a igreja, com seu magistério, sua vida de oração e de apostolado. De maneira que não só este seja o polo de atração constante de seu pensamento, o móvel último de suas ações, mas o ponto de vista a partir do qual considerará toda a sua vida. Mas, quanto mais alto o mirante, mais vasto o panorama. A fé, ao contrário do que muitos supõem, não estreita as vistas do católico, mas amplia imensamente seu campo de visão. Eis o ponto. Política, economia, sociologia, arte, ciências, em tudo isso sua inteligência vê mais claro, precisamente porque vê mais alto. O católico tem uma visão panorâmica superior. Por quê? Ele vê tudo aos olhos da fé. E a fé, como que, dilata a inteligência. Por quê? Quando a pessoa não tem convicções e, sobretudo, leva uma vida entregue ao pecado, a inteligência se obscurece e a pessoa fica escravizada aos maus instintos. Pelo contrário, o fulgor, o desabrochar da inteligência encontra uma afinidade imensa com o aprofundamento na fé. Porque o católico vê tão bem, tão de cima, tão a fundo, ele não é um homem de impressões sentimentais e cambiantes, mas um homem de convicções rijas, sadias, razoáveis, fecundas, um homem de princípios. Onde nós encontramos hoje um homem de princípios? Quando falamos de homem de princípio, quer dizer homem de vontade forte. O católico, por ser católico, deve possuir uma têmpera exímia de realizador, de lutador, de batalhador. Os princípios o obrigam a uma luta constante. Ele deve aprender não só a discernir e a distinguir entre os bens e os maus, mas também deve aprender a desmascarar a maldade disfarçada em virtude, a bater a impiedade cínica e insolente e pôr a nu, quer dizer, desafiar, denunciar o que é falso. O impostor, o embusteiro que se utiliza do nome de católico para desviar a igreja, para desviar as pessoas da verdadeira fé. Bom, alguém poderia dizer, mas é verdade isso? Ou isso é meramente uma formulação de um desejo? Aquilo que os ingleses norte-americanos dizem. É um desejo da alma. Não. Isso já alguma vez na história se realizou. É verdade que houve santos que se manifestaram desse modo e foram luzeiros nessa prática da têmpera forte e rija, da fortaleza de alma. Sim, e muitos, não poucos. Citemos um, São João de Capistrano. Quem foi São João de Capistrano? Antítese perfeita do Carola, dessa falsa piedade. Bom, então eu faço um abrégé, um raccourci, um compte rendu, um resumo, uma síntese muito breve da vida de São João de Capistrano. Ele nasceu na Itália em 1385. Seu pai era um guerreiro que acompanhou o Duque d'Anjou em uma expedição à península,
mas os historiadores não são concordes quanto à sua nacionalidade, se era francesa ou alemã. Desde cedo, São João de Capistrano consagrou-se à vida pública. Estudou leis em Perugia, foi aluno do famoso Pietro Baldo. Tal a consideração de que soube cercar-se que pouco depois foi elevado à dignidade de governador da cidade, cargo durante cujo exercício lhe tocou, em 1416, representar Perugia nas difíceis negociações destinadas a porter uma guerra em que se encontrava com a família Malatesta. Nessa época, a Itália era dividida em clãs, havia disputas colossais entre as principais famílias. Durante essas negociações foi aprisionado. Pouco depois, atendendo ao chamado de Deus, deliberou abandonar o século, fazendo-se franciscano. Religioso exemplar, teve João a aventura de possuir como mestre de teologia o grande São Bernardino de Siena, que influenciou a fundo seu espírito, fazendo-o caminhar nas vias da santidade. A devoção ao Santíssimo Nome de Jesus foi propagada por São Bernardino com imenso êxito, e João de Capistrano foi seu continuador nesse santo apostolado. Arguto, enérgico, percebeu com clareza que perigosos germes de decadência espiritual minavam naquela época a ordem seráfica, quer dizer, os franciscanos. Por isso, foi ele um dos mais ardentes propagadores de uma reforma na família espiritual de São Francisco. Para levar a cabo essa obra dedicadíssima, de caráter essencialmente religioso e espiritual, São Bernardino de Siena foi eleito vigário-geral da Ordem Franciscana em 1438. Ele empreendeu diversas reformas pelo exterior, a fim de estender e assegurar por toda a parte os benefícios da reforma. Bom, ele conheceu, numa dessas viagens, Santa Colette, que com exemplar austeridade reformou as clarissas do país. Bom, São João de Capistrano teve então esse grande papel. Quer dizer, ele foi elevado à condição de vigário-geral da ordem e, por influência e ação de São Bernardino de Siena, e ao mesmo tempo ele se revelou um orador sacro famoso. Chegou-se a computar certa vez em 126 mil o número de seus ouvintes. E numa ocasião, certo dia, foram mais de 2.000 os doentes aglomerados ao longo do seu caminho que se curaram. Então, ele era um homem da igreja no sentido mais alto e completo da palavra, insigne pela virtude, orador sacro empolgante, envolvido a fundo em negócios eclesiásticos de uma importância transcendental, a reforma de uma grande ordem religiosa. Em tudo isso ele agia como homem de estudo, de governo, diplomata, e longe de haver esmaecido ou diminuído as forças sob o bural franciscano, ele floresceu os seus dotes, fez-os muito mais amplos a serviço da glória de Deus. E a sua personalidade desabrochou de mil modos. Bom, então veja aqui, ele foi chamado a prestar serviços à igreja numa esfera mais próxima dos interesses temporais também. A seu tempo consumou-se a queda do Império Romano do Oriente. E a cidade de Constantinopla, em 1453, a queda de Bizâncio, foi dominada por Maomé II. O islamismo representava, naquele tempo, um perigo imenso, porque ele tinha as riquezas, as armas, o poderio de um dos mais vastos impérios da história. Com a queda de Constantinopla, abriam-se para os turcos os caminhos da Europa Ocidental. Maomé II não se deteve diante da brilhantíssima vitória que alcançou em Constantinopla. Prosseguiu pelos Balcãs adentro, visando atingir a cristandade na Europa Ocidental. Os europeus daquela época, não muito diferentes dos de hoje, preferiam não ver de frente os perigos, não queriam tomar atitude, não queriam lutar, sensuais, dissolutos, um fervor religioso muito decadente,
já se pronunciavam o Renascimento, o humanismo e o protestantismo, e eles estavam querendo apenas gozar o momento presente. Então, o que era preciso fazer? O Papa Calixto III, o imperador, fizeram um apelo à cristandade, aos reis, para que reagissem e formassem uma barreira contra o avanço islâmico. E para isso lançaram os olhos sobre São João de Capistrano, que já exercera com brilho as funções de núncio apostólico a pedido do próprio imperador. Sempre recolhido, sempre devoto, sempre contemplativo, São João de Capistrano lançou-se de cheio na tarefa, entrou na guerra. Ele participou, em 1454, da Dieta de Frankfurt, em que o Sacro Império tomou a cruz para repelir os muçulmanos, e sua ação diplomática foi decisiva para obter a coligação dos príncipes cristãos. O comando da expedição foi confiado a um nobre húngaro, que se tornara ilustre em lutas anteriores e mais tarde adquiriu imortalidade na luta contra os turcos seljúcidas. João Uniade, auxiliado por São João de Capistrano, caminhou com as tropas cristãs em direção aos infiéis. O encontro decisivo deu-se na altura de Belgrado. Faltando a Uniade quem capitaneasse a ala esquerda de seu exército, disso se encarregou São João de Capistrano, que se ouve com raro acerto e vigor. Quando terminou a batalha, jaziam no campo mais de 100.000 guerreiros muçulmanos e Maomé II estava em fuga. A igreja conquistara admirável triunfo. A investida turca muçulmana estava rechaçada. Humanamente falando, que homem foi em seu século maior do que São João de Capistrano? Santo, orador, estadista, diplomata, geral de uma ordem religiosa importantíssima dos franciscanos e, por fim, guerreiro, foi exímio em tudo. E qual o segredo de sua grandeza? Precisamente a santidade, no auxílio da graça que lhe permitiu vencer os defeitos da sua natureza e aproveitar admiravelmente todos os dons sobrenaturais e naturais que Deus lhe dera. Ora, meus caros, quem deseja ser ardentemente católico deve olhar essa imagem, deve admirar isso, pautar-se por esses exemplos e ter as disposições de alma. Não sabemos se Deus exigirá de nós que vertamos o sangue pela fé, mas ao menos interiormente devemos ter as disposições de alma para, se for da vontade de Deus, derramarmos até a última gota de sangue, tendo em vista a realização da vontade divina e a vitória da Igreja Católica em todo o mundo. Essa é a imagem do santo e assim deve ser o verdadeiro católico. Eis o comentário que eu desejei trazer, que eu julguei por bem trazer nessa noite a todos, rogando a Nossa Senhora que fecunde essa ação, que irrigue essas observações, de tal maneira que cada um de nós, com o auxílio da graça de Deus, abrindo-se à ação da providência divina, tenha disponibilidade de alma para realizar tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós, fazendo das palavras de Santa Teresinha a nossa oração contínua. Santa Teresinha do Menino Jesus, que na hora da minha morte Deus possa colher de mim todo o bem que Ele tinha visto ao me criar. Então eu convido todos a darem uma aceitação do canal, a consignarem que viram, a participar desse trabalho e, na medida do possível, se houver condições, de contribuir também para que nós possamos expandir, eu digo financeiramente, para que nós possamos expandir as nossas atividades e congregar um maior número de jovens para essa luta em prol de Deus e da Igreja. Boa noite, salve Maria.